Somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. E hoje a gente vai mergulhar fundo em uns relatórios bem técnicos para entender um evento que, semana passada, deu um verdadeiro banho de água fria em Wall Street. Foi um choque de realidade térmica, que abalou o mercado de tecnologia. Olha, aí a história é fascinante. O palco de tudo foi a CES 2026, aquela feira de eletrônicos em Las Vegas. Exato. Que normalmente é um lugar de pura euforia, né? Onde todo mundo anuncia o futuro. Só que desta vez, o futuro que a indústria mostrou não era bem o que os investidores estavam esperando. Não era mesmo. O que a gente viu foi quase um pânico. As ações de empresas de refrigeração líquida, o tal do liquid cooling. As queridinhas do mercado, as superestrelas, elas simplesmente derreteram. Empresas que surfavam naquela onda de que o resfriamento a ar acabou, viram o valor despencar da noite para o dia. A pergunta que ficou é: o que aconteceu em Vegas para causar um tombo desses? Então, o mais curioso é que não foi um fiasco de tecnologia. Não foi um erro de engenharia. Não. Não. A tecnologia de refrigeração líquida funciona e funciona muito bem. O que aconteceu foi um erro, assim, brutal de timing do mercado financeiro. Um erro de timing. Isso. Os investidores apostaram todas as fichas numa transição que eles achavam que seria imediata e total. Exato, a tese era: todos os data centers do mundo vão precisar ser mergulhados em tanques de líquido e vão precisar disso para ontem. A CES só mostrou que essa premissa estava fora da realidade. Certo. Então a nossa missão aqui é entender por que essa aposta se provou tão errada. Porque antes da feira a narrativa parecia perfeita, né? Parecia a prova de balas. Era quase um mantra no mercado. A IA avança, os chips ficam mais potentes, esquentam pra caramba, e aí chega uma hora que o ventilador não dá mais conta. O futuro tinha que ser líquido. Essa era a tese dominante, sem dúvida. Mas o que a CES revelou não foi uma nova tecnologia revolucionária. Foi o pragmatismo da indústria. Pragmatismo? Como assim? Em vez de anunciarem data centers que parecem submarinos gigantes, como a NVIDIA e os grandes fabricantes chegaram e disseram: calma, pessoal, a gente deu um jeito de fazer o bom e velho ar funcionar por mais tempo. Então eles apresentaram soluções híbridas. Exatamente. Soluções híbridas com uma eficiência que pegou todo mundo de surpresa. Então não era nenhuma coisa nem outra, era uma mistura. Isso. E a mensagem foi muito clara. Eles conseguiram estender a vida útil do resfriamento a ar, adiando a necessidade daquelas reformas hidráulicas gigantescas e caríssimas nos data centers que já existem. Entendi. Então a ideia de que o futuro é líquido não morreu. Não morreu de forma alguma, mas o quando foi jogado lá para frente. E o como também mudou, imagino? Perfeitamente. O mercado pensava numa revolução, mas a indústria respondeu como evolução. A tese do liquid only, ou seja, só líquido, não está morta, mas o cronograma dela foi esticado por anos. E capital especulativo é impaciente. Muito impaciente. Se o lucro vai demorar a chegar, ele não pede licença, ele corre para a porta de saída. Foi essa corrida que a gente viu no preço das ações. Ok, vamos desempacotar isso um pouco. Por que a aposta inicial era tão radical? O que tinha de tão especial nessa tecnologia que fez todo mundo achar que era para já? A aposta era quase binária por causa da física da coisa. A expectativa era que a nova geração de chips, como a Blackwell Ultra da NVIDIA e a futura Rubin, iam ultrapassar um limite crítico de calor. O tal do TDP, né? O Thermal Design Power. Isso. A projeção era que esses chips passariam dos 1.000, talvez 1.200 watts de calor gerado. 1.200 watts. Só para ter uma ideia, isso é o calor de um secador de cabelo pequeno, concentrado numa área minúscula. Exato. E a crença era que seria impossível dissipar tanto calor só com ventiladores. Essa crença fez o mercado se apaixonar por uma tecnologia bem específica, a imersão em duas fases. Espera aí. Imersão em duas fases. O nome já assusta um pouco. O que é isso? É literalmente afogar o servidor. É quase isso. A ideia é pegar o servidor inteiro e mergulhar num tanque cheio de um fluido que não conduz eletricidade. Ok. Esse fluido tem um ponto de ebulição bem baixo.
Quando o chip esquenta, o fluido ao redor dele ferve e vira vapor. O vapor sobe, encontra uma serpentina fria lá em cima, condensa, vira líquido de novo e pinga de volta. Nossa, é um ciclo fechado. Um ciclo contínuo, que rouba o calor de uma forma extremamente eficiente. Parece ficção científica. Total. E era nisso que o mercado estava apostando todas as fichas. Mas aí, na feira, o que apareceu de verdade foi outra coisa. Foi. O que dominou a feira foi uma solução muito mais pé no chão. O chamado Direct-to-Chip, ou DLC, um sistema líquido assistido a ar. Direct-to-Chip. Direto no chip? Isso. E isso mudou o jogo, porque em vez de mergulhar tudo, a solução é quase cirúrgica. Ah, então em vez de dar um banho completo no servidor, é como colocar uma compressa de gelo só na testa, que é onde a febre está mais alta. É essa a ideia? A analogia é perfeita. É exatamente isso. Você instala umas plaquinhas de metal, as cold plates, que tocam direto no processador, o ponto mais quente. E o líquido circula dentro delas? Isso. Um líquido resfriado circula ali, levando o calor embora. Enquanto isso, o resto do servidor, as memórias, os discos, a fonte, continua sendo resfriado do jeito tradicional, com ventiladores. Aqui a coisa fica interessante. Imagina o alívio dos grandes clientes, os hyperscalers, Google, Microsoft, Meta. Com certeza. Eles não precisam jogar fora os bilhões de dólares que já investiram em data centers para instalar esses tanques que parecem complexos, pesados. Foi um alívio e foi uma decisão de negócios. A tecnologia DLC permite que eles adaptem os data centers que eles já têm. É uma evolução, não uma revolução. E por isso as ações das empresas de imersão pura desabaram. Exatamente. O mercado finalmente entendeu que essa tecnologia, por enquanto, é uma solução de nicho, para projetos muito específicos ou para um futuro mais distante. Não é um padrão para 2026. Mas isso não soa um pouco como um passo para trás? A indústria de IA está numa corrida louca por mais poder. E, de repente, a solução de infraestrutura é quase um puxadinho nos data centers antigos? Pode parecer, mas é o pragmatismo falando mais alto. E essa escolha ficou ainda mais óbvia quando um outro problema, um que o mercado financeiro tinha ignorado, veio à tona. Qual? A infraestrutura dos prédios. A física básica da engenharia civil entrou na conversa. Quer dizer que o problema não era só eletrônica, era engenharia civil também? E com força total. Esse foi o balde de água fria definitivo. Relatórios de engenharia discutidos ali nos bastidores mostraram que adaptar um data center antigo para imersão total é, na maioria dos casos, inviável. Inviável. Mas por quê? 2 problemas principais. O primeiro, e mais chocante, é o peso. O peso. É como tentar colocar uma piscina no segundo andar de uma casa antiga. O peso dos tanques e dos milhares de litros de fluido excede a capacidade de carga da laje da maioria dos data centers construídos antes de 2023. Não acredito. O chão não aguenta. O chão literalmente não aguenta. O progresso da IA sendo limitado pela resistência do concreto. Isso é surreal. E o segundo problema? O segundo é o risco. Imagina o volume de líquido circulando num ambiente cheio de eletrônicos de alta voltagem. Um vazamento seria catastrófico. Exige uma reformulação completa da segurança, dos protocolos e, claro, das apólices de seguro. Que ficariam caríssimas. Exorbitantes. Entendi. Então, quando o pessoal de Wall Street viu esses dados de engenharia, a calculadora começou a funcionar ao contrário. Exato. Eles tiveram que recalcular o que a gente chama de TAM, o Total Addressable Market. O mercado potencial imediato encolheu drasticamente. Porque se não dá para adaptar os prédios antigos, o tal do retrofit, o crescimento fica limitado aos projetos novos, os greenfields. Exatamente. E construir um data center do zero é um processo lento, leva anos. Se a gente coloca na conta juros ainda altos que encarecem o capital e os gargalos na rede de energia, a conta não fecha. A velocidade de construção de novos data centers não acompanha a velocidade com que a NVIDIA vende chips. Nem de perto. Então, a consequência final foi que toda a receita que o mercado projetava para essas empresas nos próximos anos foi, na prática, adiada para o fim da década. E isso espremeu o valor das ações hoje. Faz todo sentido. Beleza, entendi o cenário lá fora. Mas e o Brasil? Como essa história toda aterrissa aqui? Com data centers modernos, mas com o nosso desafio do clima tropical. Essa é a conexão estratégica. E para o Brasil, a história tem desafios e oportunidades bem particulares.
O primeiro ponto é um desafio direto. Que seria? Se o mundo vai demorar mais para adotar a imersão líquida em massa, a pressão sobre a eficiência energética das operações brasileiras aumenta muito. Você está falando do famoso PUE, o Power Usage Effectiveness. Exato. A métrica que diz quanto da energia que entra é desperdiçada principalmente com refrigeração. E com o calor do Brasil, isso já é um desafio. Pois é. Se vamos continuar usando mais ar-condicionado por mais tempo, o custo da eletricidade para ligar os chillers continua sendo uma das maiores despesas operacionais. Manter um PUE baixo no Brasil vai ficar ainda mais difícil e caro. E mais energia gasta significa uma pegada de carbono maior. Um ponto crucial para a nossa audiência da CarbonFi. Sem dúvida. Esse é o desafio. Mas onde tem desafio? Tem oportunidade escondida. Exato. E a primeira oportunidade é gigante. Isso reforça ainda mais a vantagem competitiva do Brasil em energia renovável barata e abundante. É quase imbatível. Verdade. E você mencionou que podia ter uma segunda oportunidade ligada à nossa engenharia. Sim, e essa talvez seja a mais interessante. Abre-se uma janela para nossa engenharia. O Brasil tem décadas de expertise em refrigeração industrial tropicalizada. Sistemas projetados para funcionar com eficiência em climas quentes e úmidos. Isso. E agora, com o mercado global buscando ativamente soluções híbridos que misturam ar e líquido e que precisam funcionar em qualquer lugar do mundo, O Brasil pode se posicionar de forma única. pode. A gente pode exportar o design, o know-how. Em vez de só importar tecnologia, as empresas de engenharia brasileiras podem se tornar exportadoras de projetos de tropicalização de IA. Nossa, que interessante! Ensinar o mundo a construir data centers de alta performance que funcionam no calor. É uma oportunidade de ouro para vender nossa inteligência. Fantástico. Então, para amarrar tudo, a grande lição da CES 2026 não foi que a refrigeração líquida é uma furada, mas que o mercado se iludiu com uma adoção imediata e total. Exato. Tem uma frase no material que a gente analisou que resume tudo de forma brilhante. A termodinâmica venceu o hype. Perfeito. O calor dos chips vai continuar subindo, isso é um fato. Mas a indústria decidiu que vai lidar com isso com uma mistura inteligente de água e ar, em vez de mergulhar de cabeça e de carteira em tanques desconhecidos. É a conclusão perfeita e nos deixa com uma reflexão final, né? Qual seria? Se a evolução pragmática da infraestrutura física ou concreta dos prédios, a rede elétrica, está ditando o ritmo da inovação em hardware em vez daquela corrida que parecia desenfreada, que outras revoluções tecnológicas que hoje parecem inevitáveis podem ser da mesma forma freadas por barreiras físicas e econômicas que a gente está simplesmente ignorando agora? Um pensamento poderoso para a gente ficar refletindo. É um lembrete de que o mundo digital, não importa o quão avançado, ainda está ancorado nas leis da física e da economia do mundo real. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono em finanças regenerativas, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.